pergunta comum aqui no consultório, que está na maioria das avaliações de todos os profissionais da área da saúde que lidam com a dupla mamãe e bebê, é perguntar como foi o processo da gestação, como que aconteceu a gestação. E uma das perguntas que a gente faz, que muitas vezes elas ficam indagadas, é: você tomava contraceptivo? Você se preparou? Essa gravidez foi planejada? Pois é, gente. Depois de muito ouvir e muito buscar uma resposta, eu fiquei muito intrigada com uma dúvida que está passando aqui dentro e eu decidi compartilhar com vocês através de conhecimento algo importante. Como é que você sabe se está preparada para a gestação? Como é que você, mulher, entende que o seu corpo está pronto? Estou pronta para engravidar. Será que é só aprendendo sobre ciclo menstrual? Será que é aprendendo só sobre fazer continhas na tabelinha ou o uso ou não uso do contraceptivo? Meu nome é Alessandra, sou fisioterapeuta e há mais de 25 anos eu venho ajudando famílias, ajudando mulheres e ajudando pessoas como você a encontrar um caminho para a cura do seu corpo, da sua mente, da sua alma, através de conhecimento, sabedoria e muita troca de informações e parcerias. Vamos lá? Estamos vivendo um momento de muita explosão de informações graças à tecnologia, que é o que está nos conectando nesse momento. Porém, é necessário que a gente faça uma pausa para a gente entender o quanto isso pode ser bom e não pode ser tão bom do ponto de vista da saúde quando o assunto é a gestação. Nos últimos anos eu venho atendendo muitas famílias e do ponto de vista geral, no contexto de cura sistêmica, quando a gente avalia um bebê, o bebê ele fala da saúde da família como um todo. Nessa visão integrativa de saúde, nós buscamos o entendimento de que os sinais e os sintomas que o bebê está apresentando têm uma conexão direta com tudo que foi vivenciado durante o período gestacional e até mesmo da pré-concepção, ou seja, antes mesmo do bebê ser concebido. Mas espera lá, Alessandra, o que isso tem a ver com problemas relacionados ao bebê e à gestação? Sim, vamos entender um pouquinho mais sobre o que é essa visão de fisioterapia integrativa e até mesmo da medicina do bem-estar? Existe uma enorme linha de estudos que vem da neurociência, das novas visões de medicina integrativa, de que o corpo é um todo. Se o corpo é um todo, tudo que você viveu no seu corpo vai influenciar na sua capacidade ou não de viver várias percepções corporais, como por exemplo, se um bebê ele não rola, não senta, e se ele não entra em cada marco do seu desenvolvimento motor, vivenciando essas experiências para esses marcos, é possível que no futuro ele tenha algumas limitações para cumprir determinadas funções, como por exemplo, andar de bicicleta, como por exemplo, desenvolver muito bem a sua fala, ser uma pessoa mais capaz de trabalhar muitos os músculos da fala ou mesmo de raciocínio lógico. Nós já temos estudos que comprovam que os marcos do neurodesenvolvimento podem sim falar de um adulto que não tenha algumas competências quando chega na vida adulta, na hora da realização de algumas tarefas ou na definição de alguns processos biológicos importantes. Por que isso não pode acontecer conosco quando a gente está se preparando para engravidar? É muito comum aqui ouvir: não, a minha menstruação era muito tranquila, só que a sua menstruação não é essa do período da sua maturidade, agora que você é uma mulher adulta. A sua menstruação ela começou antes mesmo de você ser concebida, através dos óvulos e do espermatozoide do seu pai. Você tem uma história a carregar. E a sua menarca, ou seja, a sua primeira menstruação, ela marca sim um ciclo biológico que vai dizer para mim: caramba, é possível que ela faça um processo ovulatório melhor ou não, ela pode ter alguns sinais aqui que a gente precisa prestar atenção. A menarca é um período que nesse momento vem cercando as meninas de muitos sinais e sintomas. E na verdade, gente, biologicamente não é para ser assim. A biologia do corpo ela é perfeita. Tanto menarca como menopausa, ou seja, tanto o início como o fim, deveriam ser processos de passagem.
da infância para a adolescência, ou seja, eu estou começando a me tornar madura para engravidar e ser mãe. E aqui eu finalizo esse processo da maternidade porque é biológico e não vou mais gerar nenhum bebê. Esses dois processos são processos necessários do corpo e que não deveriam ser cercados de sinais e sintomas que todo mundo hoje conhece, como TPM e os problemas relacionados à menopausa. Para isso, hoje existe também uma gama de medicamentos que alguns podem sim contribuir para que esse processo passe de maneira mais leve, mas também não, pode ser que não. E é por isso que a gente precisa estudar um pouco mais a fundo o que é essa saúde da mulher com um olhar integral. Do ponto de vista da saúde integrativa, o nosso olhar, aquilo que nós profissionais que temos um olhar sistêmico, e eu vou usar a palavra aqui holística, nós temos uma visão holos, uma visão todo do corpo. Nós podemos Nós podemos afirmar que, no contexto geral de saúde, quando a gente pensa na gestação, na capacidade de uma mulher de gerar um bebê, a gente precisa olhar vários sistemas envolvidos. E vocês podem não acreditar, mas todo o corpo está conectado. Dos sistemas que eu vou citar para você, de todos os sistemas que o corpo apresenta, eu vou citar para você 5 sistemas que precisam ser observados. Esses sistemas são preditivos de que um corpo está preparado, ou seja, o corpo tem uma saúde integral capaz de receber as alterações que serão físicas, químicas, biológicas, hormonais, mentais e emocionais. E até mesmo as espirituais, por que não? Nós somos uma tríade, o nosso corpo é um tripé, corpo, mente, que muitos chamam de alma, e espírito. E sim, a gestação ela vem cercada por várias percepções nesses 3 campos da existência humana. Pois bem, os 5 sistemas que eu vou levantar aqui, importantes para você observar, são: primeiro, o fígado. Fígado? Mas o que fígado tem a ver com gestação? Sim, pensa numa usina hidrelétrica de Itaipu, que é uma usina que transforma a energia da água em energia elétrica. O fígado é uma verdadeira usina que produz enzimas, proteínas capazes de gerenciar toda a carga energética, toda a energia que é consumida por nós durante o dia. Juntamente com a vesícula biliar e todos os outros órgãos, o fígado é uma grande glândula. Glândula, para quem não entende, gente, a glândula é uma estrutura do corpo capaz de produzir hormônios, e esses hormônios são capazes de gerenciar muitas vezes até as nossas emoções. Então, o fígado, ele é sim um primeiro órgão. Nós chamamos esses 5 sistemas de órgãos emonctórios. São órgãos que têm uma relação muito forte com o sistema da vida humana. O fígado, como é que você vai saber se o seu fígado está preparado ou não para a gestação? Primeiro, o seu fígado precisa estar em pleno funcionamento, ou seja, você precisa saber se você se alimenta bem, se você evita ao máximo as gorduras, se você não ingere bebidas alcoólicas. Ah, caramba, Alessandra, mas eu gosto tanto de um drinkzinho. Mas tudo existe um limite. E aqui, independente de conceitos, de opiniões, o corpo precisa ser preservado de acidez corporal. O que é essa acidez? Essa acidez é o que torna o corpo inapto. Essa acidez elevada faz com que certas células do corpo não resistam e acabam morrendo. Um corpo para engravidar ele precisa estar no nível alcalino, assim como esses 5 órgãos emonctórios. Precisa estar alcançando um nível basal de equilíbrio. Bebidas alcoólicas, comida em excesso. Sim, comer em excesso também não é bom. Nem todos foram preparados para comer 5 vezes ao dia. Nem todos foram preparados para comer 3 vezes ao dia. Por isso é necessário sim a orientação de um nutricionista ou um nutrólogo, profissional capaz de avaliar essa circunstância. Segundo órgão, o intestino. Para nós, o intestino é um cérebro independente. É um cérebro que nós chamamos ele de um sistema
mioentérico, ou seja, nós temos uma musculatura aqui dentro do intestino que obedece a um comando de uma parte do sistema nervoso que nós não temos nenhum controle, que é o sistema nervoso autônomo, o simpático e o parasimpático. Se eu pedir agora para cada um de vocês fechar o olho com força, dobrar os cotovelos e esticar a perna, todo mundo vai fazer de imediato. Porém, se eu falar para todo mundo agora aí, contrai aí seu intestino para você ir no banheiro e fazer a número 2. Isso já vai ser uma tarefa mais complexa, você não tem controle sobre ela. E sim, o intestino é um cérebro que comanda inúmeras funções digestivas. Uma das mais importantes é a absorção dos líquidos do corpo, da água em especial. E além disso, cerca de 80% de toda a serotonina, que é um hormônio de cura do nosso corpo, reside no intestino. Então sim, você precisa saber se o seu intestino funciona bem. Como é que é isso, saber se o intestino funciona bem? Um intestino que funciona bem, ele precisa de, no mínimo, estar funcionando de 2 a 3 vezes ao dia, sem esforço, e não leva muito tempo lá no local do número 2, ou seja, no banheiro. O que você está querendo dizer com isso, Alessandra? Eu estou querendo dizer que hoje nós temos um contratempo em relação ao uso, ao funcionamento, ao bom funcionamento do intestino, que é o uso dos celulares dentro do banheiro. Quanto mais tempo você leva para fazer o número 2, quanto mais força você faz e quanto mais o aspecto das fezes elas sejam alteradas, isso pode ser um sinal de que o seu corpo não está preparado para receber o processo da gestação e a gravidez. O processo da gestação. Mas você está querendo dizer, Alessandra, que meu intestino ele vai falar sobre isso? Vai. O seu intestino é um preditivo da saúde geral do seu corpo. O seu intestino ele vai falar das suas emoções. Afinal de contas, você nunca ouviu falar que alguém está enfesado? Você nunca ouviu falar com alguém, nossa, eu estou todo entupido, eu não aguento mais viver determinada situação, determinada pessoa? Sim, o intestino fala das suas emoções. Então, o intestino é um órgão importante e para muitos osteopatas e muitos profissionais da saúde, talvez seja o órgão mais importante a ser observado quando o assunto é a saúde íntima da mulher. Rins, um órgão excretor, um órgão extremamente importante, um órgão que poucos de nós que somos da área da saúde temos conhecimento. Os rins, eles falam da nossa qualidade excretora, falam da quantidade de líquidos que são capazes de serem eliminados durante o dia. E os rins são influenciados pela movimentação do corpo. Os rins são conectados ao corpo através de fáscias importantes. E essas fáscias ajudam na fixação dos rins. Eu estou falando de um olhar estrutural dos rins e trazendo o olhar funcional. Se nós observarmos os rins dentro do corpo, parece que eles estão soltos ali dentro. E não! Os rins são estruturas que estão conectadas a um sistema de fáscias do corpo. As fáscias são estruturas como se fossem roupas externas e internas do corpo que têm um sistema nervoso próprio. As fáscias podem falar de tudo que está acontecendo dentro e fora do corpo. E os rins são estruturas que se comunicam internamente, ou seja, o próprio funcionamento do rim, como o funcionamento do corpo como um todo influencia no bom funcionamento dele. Quando a gente vê os rins e vê os canais dos ureteres, nós temos uma conexão direta com outro órgão fundamental para homens e mulheres, que é a bexiga. E a bexiga é um órgão que é extremamente comprimido durante o período gestacional. E sim, os rins e a bexiga precisam ser avaliados. Mulheres que já tiveram problemas de continência, ou seja, capacidade ou não de conter a urina durante um determinado período de tempo. Vou falar em especial as mulheres que passam horas e horas sentadas e que raramente vão ao banheiro porque estão presas ao seu trabalho. Essas mulheres mudam a biologia de contração do músculo da bexiga e alteram sim a percepção de retorno dos líquidos aos rins. Isso pode fazer com que os rins, a bexiga, acumulem líquidos e isso pode ser prejudicial no futuro para a vida. E lembrando, tudo que eu estou falando que está acontecendo no corpo da mulher, que é a casa do futuro bebê que vai ser alojado ali, pode sim reverberar na formação e na construção de um bebê. Então os rins, eles têm uma relevância muito grande e é um órgão que merece uma aula específica e que no futuro a gente vai conversar muito mais sobre ele.
Pulmões. Todo mundo já conhece os pulmões porque é a nossa conexão externa com o mundo, né? Através da respiração você coloca o ar para dentro dos pulmões. Os pulmões são um órgão que tem uma conexão muito forte com todas as emoções. Se nós falarmos aqui, né? Meu Deus, estou me sentindo muito nervosa. São os pulmões que estão fazendo essa movimentação através das emoções vividas pelo corpo. Ao contrário, se eu estiver no estado de calma extrema e tranquilidade, os pulmões também vão manter uma respiração basal e de controle. Então, os pulmões comunicam as nossas emoções. Os pulmões são órgãos que, sob determinadas condições, como por exemplo, uma mulher que tenha um histórico de bronquite, de asma, de várias repetições de pneumonia, ou até mesmo na história da sua família, mulheres que tiveram tuberculose, como mãe, vó, bisavó, até mesmo histórico paterno, podem sim ser uma história que de relevância na hora da construção de um pensamento se eu vou engravidar ou não. Nossa, Alessandra, você está querendo apavorar a gente? Não, eu estou querendo trabalhar com uma medicina preventiva, uma medicina que olha para você como um todo e que olha para a sua história com muito carinho e com muita amorosidade. O que eu estou falando para você não quer dizer que toda a história ruim vai reverberar em você, que tudo que aconteceu de ruim na sua família vai acontecer com você. O que eu estou dizendo para você é que a história do seu corpo, a sua história ancestral, a sua árvore genealógica, isso pode influenciar sim na natureza biológica do funcionamento de todos os órgãos do corpo. E os pulmões não estão longe disso. Assim como eu falei do fígado, do intestino, dos rins e agora dos pulmões, todas as células do nosso corpo podem sim ser influenciadas pelas ações boas ou ruins executadas pelos nossos ancestrais no nosso passado e até mesmo por aquilo que nós fazemos hoje na nossa vida. A pele, que muitos acham que apenas é um sistema de revestimento corporal. E não, a pele é muito mais do que isso. A pele é um sistema nervoso integrado ao sistema nervoso central, integrado ao sistema nervoso mioentérico, que é o intestino. A pele carrega as informações biológicas de tudo que a gente vive, desde o período da concepção até a nossa morte. Você está querendo dizer o que, Alessandra, com isso? Todas as doenças de pele, tudo que acontece na nossa pele, fala de emoções, de situações específicas que foram vividas pelo nosso corpo e são externadas através da pele. A pele é um órgão, sim, que guarda em cada parte do seu território celular uma memória de alguma percepção, alguma sensação que se transformou numa emoção e que foi vivida pelo corpo. A pele é um órgão que precisa ser olhado de forma muito carinhosa, porque a nossa pele fala da nossa saúde. Afinal, todo mundo aqui já ouviu falar, nossa, que pele ressecada, bebe água. Nossa, quanta acne. A acne é do sistema nervoso central. Como eu que tenho um pouquinho de melasma, que veio durante o processo da minha gestação do meu filho. A pele é sim um órgão que conversa conosco sobre a nossa capacidade ou não de estar preparada para o processo da gestação e tudo que vai vir agregado a ele. Ter um olhar para a saúde sistêmica do seu corpo é ter um olhar primário de acolhimento. É acolher o seu corpo aquilo que ele é hoje. Tudo que nós vamos conversar e falar sobre a saúde feminina e a saúde conectada à sua mente, que é a sua alma e a sua espiritualidade, vão falar daquilo que você é hoje, sem impor nenhuma regra de mudança radical, mas trazendo a consciência certos aspectos que talvez precisem ser modulados. Nós mulheres entendemos de que definitivamente o nosso corpo fala das nossas emoções. E talvez um aspecto que necessite de mais informação é o quanto essas emoções podem realmente influenciar, potencializar aquilo que nós conhecemos como doença. Existe um pesquisador que eu aconselho que todo mundo procure, chamado Bruce Lipton. Ele tem um livro chamado Biologia da Criança e ele fez um trabalho em 1977, se eu não me engano, onde ele conseguiu provar que o meio ambiente conseguia mudar a conformação das células do corpo. Ele lançou uma informação de que o nosso meio ambiente é capaz
de mudar a informação corporal. A gente não vai mudar os genes, mas a gente vai mudar a forma como os genes reagem diante das situações. Esse livro traz à luz uma consciência de que aquilo que você pensa que você é, vai acontecer no seu corpo. E é claro, você já ouviu esse jargão de vários profissionais da área da saúde, psicólogos, coaches, médicos integrativos, e é uma grande verdade. Nós nos apoiamos em aspectos de neurociência, biologia, fisiologia, neurologia, para conversar através da anatomia que o corpo é capaz sim de alterar, de modular certas informações e virar uma chave que talvez eu não pudesse gerenciar bem a minha gestação, mas agora eu posso, porque eu conheci o meu corpo da melhor forma possível para viver esse momento de forma muito mais agradável e leve. É essa a mensagem que eu queria dar para vocês, e eu tenho certeza que essa informação vai ser muito útil para alguém se você compartilhar esse vídeo com pelo menos 7 pessoas. Assina o canal, toca o sininho, que sempre que eu tiver um vídeo novo você vai saber. E compartilha com uma mãe, com uma mulher, com uma pessoa que precisa sim conhecer um pouco mais sobre o seu corpo, sobre a sua vida e sobre como podemos viver uma vida melhor. Um beijo, tchau, tchau.